Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal, e hoje eu tô aqui pra gente estar falando um pouco sobre esses últimos movimentos que têm sido feitos no canal, prestando conta para vocês que ajudaram, vocês que doaram, e pra gente também trabalhar um pouco esse movimento, né? Essa consciência, essa expansão de consciência até em relação ao próximo, mais do que tudo também em relação a nós mesmos e em relação a todo o planeta. Existem coisas que a gente precisa compreender mediante esse movimento que está acontecendo. Bom, mas vamos começar primeiro, claro, prestando contas. Como eu prometi para vocês, eu estaria prestando contas das coisas que estariam acontecendo, né? Fiz uma campanha aí, então, para quem não sabe, para quem não assistiu o último vídeo, eu fiz uma campanha para arrecadação de fundos para a gente ajudar instituições beneficentes que estão aí ajudando, doando e etc. o pessoal do Rio Grande do Sul. Que, bom, acho que todo mundo viu aí, não tem como, dificilmente você não vai conseguir não ver, né, tudo que está acontecendo, das enchentes e etc. Mas eu não estou aqui para a gente falar das coisas negativas, digamos assim, né? A gente está aqui para falar um pouco melhor sobre as coisas positivas, porque é onde a gente deve firmar o nosso pensamento. A gente deve ter sempre pensamentos de fé e esperança. Por isso até que eu criei o Subliminar, até pedido de uma seguidora que está lá no Rio Grande do Sul. Ela pediu um áudio muito especial e eu criei. Para quê? Para fortalecer a fé, o espírito e o pensamento positivo sempre. Então, se você não viu a campanha, poxa, eu te aconselho a ver. Essa campanha é para arrecadação de fundos e ela consiste da seguinte forma, né? Os nossos subliminares, os nossos personalizados, melhor dizendo, eles estão com o valor que era antes, né, de apenas R$100, e 50% do valor está sendo doado para instituições beneficentes que estão ajudando lá o Rio Grande do Sul. E também o nosso curso de subliminares, que até onde eu sei é o único do mercado, é o único que te ensina do zero a você fazer os seus próprios subliminares. É o único que vai te dar todo o suporte, todo o apoio, bem didático mesmo. E ainda por cima você pode, se você quiser, a partir disso, trabalhar, fazer um canal no YouTube, etc., que ensina tudo ali. Nosso curso está com valor promocional apenas esse mês, ou seja, eu estou dando 20% de desconto. O curso de R$250 ele caiu para R$200 e 50% também está sendo doado. E mediante isso, né, primeiramente eu quero agradecer todo mundo que está participando dessa campanha, agradecer aí pessoal que está adquirindo seus personalizados nesse momento, nesse sagrado momento, está aproveitando esse momento, essa campanha para estar adquirindo seus personalizados, e também o pessoal que está aproveitando esse momento para estar adquirindo o curso, né, por conta desse projeto que a gente está falando. Na última live eu falei sobre doação e prosperidade. Eu acredito que ficou muito importante e eu acredito que ficou muito explícito ali a necessidade da gente estar doando, a importância da gente estar doando para cultivo da prosperidade na nossa vida, mais do que tudo. Então, prestando conta para vocês aqui, eu doei uma parte, cerca de 25% ou talvez menos, né, arrecadado diretamente para o Vaquinha no Rio Grande do Sul. Uma outra parte, cerca de 25% mais ou menos, até o sagrado momento foi doado para o Carlos Guaragna, que é meu professor de yoga. Eu já falei muito sobre o yoga aqui, mas mais do que isso, ele faz parte do Clean Yoga Club e ele junto com a irmã dele estão fazendo um super projeto de super apoio em relação ao pessoal do Rio Grande do Sul, adquirindo bastante coisa para ajudar o pessoal. Então eu senti de ajudar justamente por esse movimento. E 50% do valor também foi doado para Vaquinha também, só que pela plataforma Shopee. Eu não sei se vocês sabem, as plataformas estão com essa oportunidade de doação, tanto a Shopee quanto o iFood, que você pode doar diretamente, sem precisar passar por nenhum intermediário, por exemplo, tá? Mas caso você queira também doar diretamente aqui para o canal, a gente também está recebendo. Tem minha chave Pix aqui embaixo, você pode doar, mandar uma mensagem, falar, olha, eu estou doando para ajudar nessa campanha, que eu vou estar repassando esse valor, correto? Então, prestando contas aí para vocês,
Basicamente as doações foram feitas desta forma. Isso sem contar que toda vez que você adquire o meu curso, qualquer curso meu, porque sim, eu tenho mais de um, mas qualquer curso que você adquire, 10% do valor ele já é automaticamente doado. E nesse momento ele está sendo doado também para o Rio Grande do Sul. Então ainda tem isso, todos os cursos que foram adquiridos, 10% do valor foi doado diretamente para ajudar também. Então olha só que bacana esse movimento. É um momento, então falando do momento, né, eu acho importante a gente observar como um todo tudo que o movimento do planeta, o movimento das energias, o movimento de tudo está nos dizendo, né? A gente fala muito, a gente ouve muito falar sobre o ego. E muita gente fala porque o ego é o inimigo. Na verdade, a gente precisa compreender que o ego em si, ele não é o inimigo. Porque o ego, ele é a soma das nossas experiências, tanto dessa vida quanto de outras vidas, digamos assim, e da nossa ancestralidade. Ele é a soma, porque isso tudo se somatiza e nos traz o que é a nossa individualidade. Então a questão em si não é o ego. A gente tentar se desfazer do ego, como diz um professor meu, a gente morre. E não é essa a intenção, né? É a gente sair do nosso centro de tudo, ou seja, do egóico, do ser egóico. Não falo nem do ser egoísta, porque o egoísmo ele tem a sua importância. É importante a gente se colocar em primeiro lugar em tudo que a gente faz. Como eu estava falando na live de doação, para a gente doar, a gente precisa ter primeiro, né? A gente não pode doar sem ter. Então, o que acontece? É importante que a gente saia desse lugar do egóico, onde tudo é para mim e nada é para o outro, nada é para o bem do todo, mais especificamente. É importante que a gente comece a olhar para tudo como sendo algo amplificado, ou seja, é bom para mim em primeiro lugar, sim, porque a gente precisa colocar em primeiro lugar em tudo, mas é bom para o outro também, né? Esse é o maior ponto que a gente precisa observar, porque o planeta está nos trazendo para essa observação. Tudo isso que está acontecendo está nos trazendo para essa observação, onde a gente precisa começar a fazer, inclusive, a nossa parte, porque muitas vezes a gente não faz o que é a nossa parte por conta do outro. Porque o outro não está fazendo, porque o outro vai me julgar, porque o outro isso. A gente tem que esquecer, assim, esquecer o outro no sentido de se o outro está fazendo ou não a parte dele. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós coisa. O que importa nesse caso é se nós estamos fazendo a nossa parte. E quando eu falo da gente fazer a nossa parte, a gente não precisa fazer coisas extremamente grandiosas para fazer diferença, né? A gente precisa começar. E pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia já muda muita coisa. E uma delas, por exemplo, é a gente olhar a questão do consumismo. A gente vive num mundo extremamente consumista, capitalista, e que está o tempo todo jogando informações para a gente estar comprando, e a gente compra, por incrível que pareça, pelo nosso emocional. E a gente está sempre querendo mais, e a gente precisa parar esse movimento e começar a vir para um lugar onde eu olho para tudo que eu já tenho e eu vejo o quanto de coisas eu tenho, o quanto dessas coisas eu realmente estou utilizando, o quanto dessas coisas faz sentido para mim, o que eu posso doar para uma outra pessoa, o que eu posso, enfim, né? E não simplesmente só comprar, só adquirir e coisas que nem fazem sentido para a nossa vida. Então é importante que a gente olhe para esse lugar onde a gente realmente perceba esse lugar de consumismo que a gente está vivendo, esse lugar que a gente está querendo ter muitas coisas, cada vez mais coisas, e essas coisas elas têm uma durabilidade muito curta, no sentido, não estou nem falando da qualidade do material, mas o quanto que a gente curte
aquilo, quanto que a gente aproveita aquilo da melhor forma possível. E por que eu tô falando isso? Porque quanto mais a gente consome coisas e a gente não usa, primeiro que a gente tá guardando tudo isso dentro da nossa casa, e são muitos bagulhos. Segundo que a gente tá degredindo a própria natureza por conta de quê? Por conta de que a gente tá jogando muita coisa no lixo, que muitas vezes nem é lixo, muitas vezes serve para outra pessoa, e a gente não faz um movimento de doação, por exemplo. A gente está utilizando muito a matéria-prima, né, degredindo a natureza em busca de matéria-prima para estar fazendo certas coisas, e a gente não está cuidando daquilo que a gente tem. Né? E quando a gente fala cuidar daquilo que a gente tem, a gente fala no sentido de que eu cuidar do nosso planeta como um todo, fazendo o que a gente pode, pequenas coisas, como por exemplo colocar o nosso lixo para reciclagem. Isso já faz uma grande diferença. Por mais que não seja muita coisa, por mais que tudo não seja reciclável, mas assim, se eu coloco, você coloca e várias pessoas colocam, se pelo menos, sabe, um pouco daquilo tudo é reciclado, faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. As pequenas coisas, como por exemplo, não jogar lixo no chão, levar o seu lixo com você para jogar numa lixeira, isso são coisas que fazem diferença, né? Então, sempre nessas pequenas coisas, a gente vai cuidando do planeta e vai cuidando da gente também. Porque dentro desse mundo consumista, dentro desse mundo capitalista que a gente vive, não dá pra gente se deixar levar pelas emoções e simplesmente ir vivendo desse jeito. A gente precisa cuidar da gente mesmo, cuidar daquilo. Então, fortalecer em nós o sentimento de gratidão, porque isso faz com que a gente esteja mais presente naquilo tudo que a gente tem, sem essa necessidade louca de estar sempre comprando alguma coisa, de estar sempre querendo mais, e sem curtir aquilo que a gente tem. Isso que é o mais importante, né? Então, é muito importante a gente estar cuidando de tudo que está aqui. É importante que a gente tenha uma compreensão maior sobre o todo, o que é o todo, o que representa o todo, e que todos os nossos desejos não devem, não podem ser egoístas, porque há uma coisa muito errada no entendimento das pessoas, no seguinte fato de quando Jesus falou, vós sois deuses, vós sois Deus, vós sois deuses, enfim, as pessoas entenderam que elas eram Deus Todo-Poderoso. Isso de uma certa forma não está errado, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Porém, isso não significa que ele é a nossa imagem e semelhança, primeiro ponto. Segundo, Deus não ia dar todos os poderes dele para uma única pessoa só. Isso é um ensinamento xamânico. Deus criou a tribo, e esse é o poder da tribo, cada um receber o que lhe diz a respeito, os seus talentos, suas características, etc., porque juntos somos mais fortes. E quando a gente fala do planeta, a gente está falando de uma grande tribo, uma grande irmandade. Então, você achar que algo que acontece num outro estado, num outro país, etc., não tem nada a ver com a gente, na verdade tem sim, porque todos fazemos parte desse grande uno, que é Deus. Então, quando ele fala vós sois Deus, ele está falando de todos nós, estamos interligados e conectados como um ser único, certo? Então, o que acontece lá atinge a gente aqui de alguma forma, certo? Então, é muito importante que a gente cuide também das outras pessoas, sem essa de eu não tenho saco para as pessoas, porque no fundo esse discurso vem de um lugar onde a gente não tá com saco nem pra gente mesmo. Eu não gosto das pessoas, você é o quê, meu filho? Que você não é animal, você não é um anjo, você não é um ser diferente, você é uma pessoa. Então, quando você fala que você não gosta das pessoas, você está falando que você não gosta de você mesmo. E é para esse lugar que a gente deve olhar. Por que a gente está falando isso? Porque a gente não está com saco pra gente mesmo. Se a gente não tem saco pra gente mesmo, a gente não vai ter pros outros. Se a gente não tem
paciência com a gente mesmo, a gente não vai ter para os outros. Se a gente não gosta da gente mesmo, a gente não vai gostar dos outros. É simples essa matemática. Isso já nos ensina diversos professores, né? E, digamos assim, até mesmo a física quântica, a espiritualidade e etc. Pois bem, então é importante que a gente olhe para tudo que está acontecendo, esse movimento que é o planeta dizendo para a gente que não está dando mais. E se a gente quer continuar aqui, a gente precisa olhar melhor para tudo que a gente quer, para tudo que a gente deseja, a ponto de que não pode ser só algo para nós. Eu não posso querer algo que me faça bem e não faz bem a outras pessoas, no sentido de que, por exemplo, né? Se eu desejo estar lindo, ora, se eu desejo melhorar a minha aparência, isso é ótimo, porque isso me faz me sentir bem, e quando eu me sinto bem, eu, nossa, faço muitas coisas boas, né? Agora, por exemplo, né? Se eu desejo, eu quero estar ganhando sempre em todos os jogos que eu faço, você está tirando a oportunidade de outras pessoas ganharem. Não estou dizendo que você não possa ganhar, mas sempre. Será? Para que você quer tanto dinheiro? Você realmente vai pegar esse dinheiro e vai fazer a prosperidade girar? Você vai fazer a economia girar? Se sim, é um desejo positivo. Se você só quer para comprar mais coisa, para ser consumista ou porque você está com medo, isso vem de um lugar muito complicado. Certo? Agora, se você fala, não, eu quero muito dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro porque eu quero criar uma empresa, uma sociedade, ou seja lá o que for, eu vou empregar muitas pessoas e eu vou fazer essa prosperidade para outras pessoas, nossa, é muito positivo. Então é um olhar de para onde vai, da onde está vindo, mais especificamente falando, os nossos desejos. Isso é muito interessante a gente observar. Então, sempre estarmos observando. E o convite que eu faço para você, se fizer sentido para ti, é que, se você quiser, você pode assistir a última live que eu falo de doação, e doação não tem só a ver com dinheiro. Tem gente que está indo para lá, está doando seu tempo, está doando a sua vida, está doando sua ajuda, seu sorriso, né, seu apoio energético, emocional. Doação tem a ver com muito mais coisa. Às vezes a gente não pode doar dinheiro, mas a gente pode doar uma oração, a gente pode doar um sorriso, mas é a gente compartilhar, e só compartilha quem tem abundância. Isso é algo bíblico até, é um saber ancestral, enfim. Então, se você sentir no seu coração de doar, que seja uma oração para fortalecer os nossos irmãos, porque eles são brasileiros também como a gente, mais do que tudo. E então fica a dica para vocês, ajuda. Se você quiser doar diretamente, como eu falei aqui, tem diversos lugares que estão recebendo, diversas instituições estão recebendo essas doações. E se você achar que quer ajudar através aqui do canal, pedindo um personalizado, comprando um personalizado, adquirindo um personalizado, ou até mesmo adquirindo o curso, também o momento é muito propício, tá certo? Bom, pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês aqui hoje. Estou experimentando aqui um novo formato de vídeo, um novo formato de áudio. Não é uma live, mas também não é aqueles vídeos que eu costumo postar. É um vídeo um pouco diferente, talvez reflexivo, né? Vou botar assim. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. Se você curtiu, dá esse joinha. Se você achar que vai servir para outra pessoa, também compartilha. Coisas boas merecem ser compartilhadas. Afinal de contas, a gente está falando de doar, de coisas boas, de botarmos a nossa energia em coisas boas. Então, eu acredito sim que a gente merece compartilhar tudo aquilo que a gente acha que é bom. Certo? Grande beijo para vocês. Desejo sempre tudo de bom, maravilhoso final de semana. E, claro, sempre maravilhosos resultados a todos vocês.